Bom dia para vocês, esse é o Caminhos do Espiritismo. Hoje nós estamos novamente aqui com o Carlos Orfan, que é coordenador do Sejus. E nesse momento nós vamos nos unindo a Deus Pai, essa inteligência suprema, pedindo pelo nosso auto-aprimoramento, nossa autoeducação, pela nossa transformação. No dia de hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O Orfan está aqui para falar com a gente, vou pegar minha cola, sobre o tema Muitos chamados, poucos escolhidos. Orfan, tudo bem? Tudo bem, cara, e você? Graças a Deus. Vamos lá? Vamos. Espero que todos os nossos companheiros e companheiras aí da comunidade Paz e Bem estejam bem também, resistindo na luta, né? Sempre. E estudando doutrina espírita. Sempre. Vamos lá? Vamos lá. O que a gente pode começar falando sobre esse capítulo? Que começa com uma parábola. Então, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Essa parábola é uma parábola meio difícil de interpretar, né? Quando a gente ouve ela nas religiões e tal. E eu vou só lembrar uma parte, um pouco da parábola, né? Que Jesus, então, respondendo à questão, alguma pergunta, né? Diz mais ou menos assim: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que fez as bodas de seu filho. E aí ele mandou, né, os servos chamar convidados para as bodas, né? Mas os convidados se recusaram a ir, né? E aí ele diz o seguinte: ele não só não quiseram, mas zombaram da festa, né? E mataram os servos, né? Olha que violência. Mataram, torturaram, mataram os servos, né, do Senhor, do rei. E aí, uma outra parte, aí depois então ele fala assim: bom, já que eles mataram, né, e fizeram tudo isso, ele ficou, obviamente, irritado com isso, e ele diz assim, ó, ele diz aos servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois, a saída das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. Então, tendo saído os servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. E aí ele conta que quando está ali nas bodas, tinha um homem que não estava com a veste nupcial, né? E aí ele é expulso também do banquete, né? E aí ele termina dizendo: então disse o rei aos ministros: atai-o de pés e mãos. Fica meio forte aqui, né, a parábola. Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. E haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então fica uma coisa, né, meio doida de interpretar, né? E aí, então, Kardec vai aqui tentar fazer toda a sua análise da parábola, né? Então ele vai dizer que Jesus está sendo muito claro que que a mensagem divina, né, ela foi enviada através de profetas, de mensageiros, né, antes de Cristo, e que o povo hebreu, o povo, na verdade, mais objetivamente os hebreus, né, ele se refere ao povo judeu, né, e depois os judeus também, né, depois dos hebreus, repudiaram os ensinamentos, repudiaram, mataram os profetas, né? Tá aí então a morte dos mensageiros, né? Que eles citam, mataram os mensageiros, né? Inclusive Jesus, né? Então depois ele vai dizer isso também. E o principal povo que ele se refere, ao povo judeu,
seria aí os fariseus e os saduceus, né? Os dois partidos, o fariseu majoritário do sinédrio judaico, né? Que era um povo muito hipócrita, né? Nos dizeres do próprio Jesus e de Paulo de Tarso, né? Combatendo a hipocrisia farisaica, né? Por isso Jesus falava para não rezar. Quando você for numa festa de boda, não senta nas primeiras fileiras para se aparecer e tal, mas fique recolhido, né, com Deus no seu coração e tal, se recolha para orar, porque eles eram muito hipócritas, com muita questão exteriores, falavam e não faziam, né, aquilo que era a orientação, no caso aí a lei de Deus deles, né, de Moisés. Então, ele se refere a esse povo. Aí depois, então, tinha que chamar outras pessoas, tinha que alargar o convite, né? Sair só dessa trupe farisaica aí, sabe, dos saduceus, né? Era preciso convidar todas as gentes. Aí, portanto, ele fala, então vai às ruas, vai para os lugares e chama o pessoal para vir, para a ceia, para o banquete, né? Das bodas do filho do rei. E aí, então, eles começam a ouvir a mensagem, né? Mas nem todo mundo fica. Por quê? Porque tem que estar com a veste nupcial. E qual seria a veste nupcial? Era para estar investido da prática cristã, né? Então, se você estava ali só, né, se dizendo ou fazendo as mesmas coisas que os fariseus faziam, você não estava com a veste nupcial. Então, ele representou nesse cidadão aí que foi expulso para as trevas exteriores, né? Então, ele remonta um pouco a história da pregação cristã, ou judaico-cristã, né? Desse processo que passou o povo judeu, né? Então, aí fica fácil de entender, né, cara? Fica mais tranquilo para nós, né? Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Dessa parábola, ele parte para outras, né? Ele vai falar também, na sequência, ele vai falar da porta estreita, né? Que é a dificuldade de vestir a túnica nupcial, né? Para vestir a túnica nupcial, né? Para estar investido da prática cristã, da caridade, da lei de amor e justiça e paz, você precisa passar por uma porta estreita, porque a porta estreita é mais difícil. A porta larga é a porta dos erros, de tudo aquilo que é contra a lei né, a vontade de Deus, a lei de justiça, de amor e caridade. Portanto, as coisas do mundo, né, são mais fáceis, é uma porta larga para você passar. A porta estreita é aquela difícil, que você precisa, né, exercitar, que você precisa aprender a perdoar o seu irmão, que você precisa aprender. Na época, se usavam muito os termos da época, não espoliar as viúvas, né? Que é muito dito isso, não abandonar as crianças e tal. Fala tudo do momento das dificuldades sociais que eles enfrentavam, né? E que era preciso, enfim, amar seu próximo como a si mesmo, enfim. Era se desfazer dos bens materiais, não ficar pegado ao acúmulo, mas tratar de dividir, né, o pão, de todos os ensinamentos que Jesus falava. Então, ele vai falar dessa porta estreita, né? Orfã, eu acho importante a gente, quando está falando dessa porta estreita, desconstruir um pouco um discurso que tem aí na parte conservadora do espiritismo, que diz assim, essa porta estreita eles colocam como tendo que passar com muito sofrimento, com muita angústia, porque passaram na porta estreita, isso e acabam até estabelecendo uma relação de meritocracia, porque nós estamos indo pela porta estreita. E não é isso que a gente está vendo. Primeiro que o Evangelho, né, contextualizando, eu acho que dentre os livros da codificação, talvez seja o livro mais conservador, até porque várias das mensagens que estão ali vêm de padres, de freis,
pessoas ligadas a um universo ainda muito católico, mas quando a gente fala dessa porta estreita, e a gente diz, porque temos que sofrer para passar, porque a porta larga é da perdição, isso eu já cansei de ouvir dentro do movimento espírita. Na verdade, eu acho que é uma incoerência com um Deus misericordioso e bom que nos coloca num processo pedagógico. Então, sim, Jesus falou que é uma porta estreita, que havia mais dificuldades, dadas as condições da época que ele veio, ainda que onde as pessoas eram ainda muito mais brutas. Então, parece que ele está falando com muita violência, mas era uma violência que já existia na sociedade que ele estava inserido. Mas, na verdade, antes de tudo, ele revogou todos os outros conceitos de Deus para nos falar em quê? Em compaixão, em misericórdia, em amor, em bondade e justiça. Então, eu ouço muito essa analogia como se a porta estreita fosse uma porta de sofrimento. Mas, na verdade, eu vejo como uma porta de aprendizado pedagógico, onde nós, sim, podemos errar e reaprender como alunos, como educandos numa escola mesmo. Você faz a lição errada, alguém vai lá, te corrige, você pega e refaz. Mas sem atribuir uma culpa que é punitiva e que muitas vezes vem de herança de outras religiões. Você não Sim, sabe, claro. pode me dizer. Há quem faça essas interpretações de sofrimento. Não, ao longo da história, depois vieram as histórias do autoflagelo, aquelas coisas todas, exatamente por má interpretação daquilo que está posto. Porque Deus falava da porta estreita, porque era uma escolha que você tinha que largar para trás coisas que aparentemente te causavam felicidade. Mas Jesus também dizia o seguinte: a porta estreita para a felicidade, né? Não é para a tristeza e para o sofrimento, é para a alegria de ser bom, para a alegria de ser prestativo, para a alegria de fazer ao próximo, causar ao próximo a felicidade, amar incondicionalmente. E isso traz felicidade à pessoa, ao espírito, né? Então, é muito bem lembrado. É que todas as deturpações que ocorreram e ocorrem nos evangelhos fortalece uma tese muito boba, tola, infantil, né? De comodismo, de sofrimento, a história do Vale de Lágrimas. De conformidade. Eu me conformo com este sofrimento e resignação como se eu não fosse artífice da minha própria evolução e não tivesse um Deus misericordioso que me permite escolher aquilo que eu quero. E quando eu escolho alguma coisa que não dá certo, eu sofro as consequências dessa escolha e depois eu refaço o meu caminho. Até por isso que nós temos a reencarnação. Mas é muito fácil nós nos colocarmos numa norma social de conformidade e dizer, é assim porque a porta é estreita. E com isso nos colocamos também numa situação de apatia, e principalmente perante a injustiça. A injustiça, inclusive, social, porque tem muita gente aí se conformando com tudo que está acontecendo, mas, na verdade, esse conformismo é conivência. Então, é importante nós desconstruirmos essa ideia do sofrimento e da porta, e é assim porque não é. Não é, na verdade. Exatamente, exatamente. Essa coisa da deturpação da fala de Jesus, ela está em toda parte, né? E as pessoas adoram encontrar aquilo que elas querem, né? No que está escrito, né? Para justificar o seu comportamento, né? Porque então, por exemplo, tem ficar na inércia, né? Você fica na inércia, como a gente tem visto grande parte do movimento apoiando toda essa situação de injustiça que nós estamos vivendo e fazendo de conta que é porque Deus quer, porque é muito simples, né? Você se submeter a uma autoridade que você mesmo criou para justificar aquilo que você não fez de bem. Pois é. Então, tem gente que diz assim, primeiro eu devo cuidar de mim, para depois cuidar do meu irmão. Eu preciso melhorar a mim, para depois eu preciso amar a mim, para depois amar o meu irmão. Por quê? Porque Jesus diz o seguinte: ama o teu irmão como a ti mesmo. Então, olha, se eu não me amo, eu não vou conseguir amar meu irmão. Então, eu preciso me transformar primeiro, para depois amar o meu irmão. Aí demora um pouco, né? Demora de uma forma em que você primeiro cuida de si para depois começar a pensar no outro. Ele coloca numa linha cronológica de que você, enfim, uma sequência a outra.
E, na verdade, Jesus não diz isso. Ele diz, ama o teu próximo porque você se ama, porque você já se ama. Não é que você não se ama, como assim? Lógico, você quer o melhor para você ou não? Não, existem pessoas que têm processos importantes que são destrutivos do ponto de vista emocional e psicológico. Sim, mas é uma questão psicológica. Mas isso não quer dizer que a gente tem que esperar, né, tudo parado. A gente pode fazer uma construção de amor coletivo e, a partir disso, a pessoa também pode ir criando mais empatia com ela mesma, menos culpa. O que eu gosto muito, de uma analogia que um companheiro aqui da Casa Espírita faz. Ele não é esse processo não é uma linha contínua, uma linha reta, né, em que você se ama e depois ama o outro. Mas é um processo de forma espiral. Você vai crescendo assim. Então você se ama e ama o próximo, se ama e ama o próximo. Num processo dialético e você cresce junto com ele. Então o amor a si, o amor ao próximo, é uma relação dialética. Então você tem que fazer a todo tempo. Porque amar-se está ligado a amar ao próximo. E amar ao próximo está ligado a amar-se também. E o bem você faz e vai recebendo, e vai praticando, e vai recebendo. Enfim, eu gosto muito até porque, às vezes, o que eu amo no outro é uma projeção daquilo que eu tenho em mim, né? Por isso que quando a gente, às vezes, se apaixona num relacionamento amoroso, e depois que convive com a pessoa há alguns anos, fala, ué, mas ele não era assim. É que muitas vezes a gente está amando no outro o que a gente vê, né? Que está na gente. Então, tem todo esse conceito. Mas o que a gente pode dizer é o que o amor não é, né? O amor não é posse, não é egoísmo, não é querer só para mim, não é ambição, tudo isso a gente sabe que ele não é. Então, mesmo que a gente não saiba o que ele a gente consegue, de alguma forma, fazer um movimento no sentido dele, né? Porque é importante essa história de nós nos movimentarmos em direção àquilo que queremos. Aí ele vai dizer aqui na sequência, Carla, os que dizem Senhor, Senhor. Aí Jesus vai falar dos hipócritas, né? Daquele pessoal que chama Senhor, 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 né? Tem muito hoje, né? Tem muito hoje. A gente está vendo aí o pessoal rezando em vários setores e acabando com a gente parece aqui que ele está falando de bajuladores, que ele está bajulando Jesus, chama de Senhor, mas não pratica nada do que ele fala, né? E nada do que diz que sabe, que aprendeu com Jesus. Então ele vem fazer essa crítica também. Tem gente que vai até na marcha para Jesus, né? Pois é. Cantando Senhor, Senhor. E vai de arminha na mão, né? Vai de arminha na mão. E pregando ódio. Enfim. Então, essa coisa. Ele chega até a dizer isso, viu? Eu tinha até anotado, mas acho que eu perdi. Eu anotei uma outra parte aqui. Ele chega a dizer o repúdio aí às pessoas que espalham ódio. Tá aqui comigo. Ele fala assim: não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel. Destila ódio. Olha que coisa interessante. O sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Atualíssimo, né? Porque eu esqueci de anotar. Eu acho que eu pensei em anotar, cara, esqueci. Que página que tá? Eu não sei a página, eu tô vendo online. Você tirou. Então, essa fala eu achei muito interessante. E é muito atual isso. Muito atual. Então, não adianta, né? Então, as pessoas se justificam, como a gente já disse aqui. Mas Jesus era Jesus, né? As religiões dizem que é Deus, mas era Deus, como é que eu vou ser igual? Não sou igual a ele e tal. Quando é o contrário, ele vem... É importante a gente dizer isso. Para o Espiritismo, Jesus não é Deus, tá? Não é isso que é. E ele é um modelo de perfeição a que todos nós podemos pretender alcançar na Terra. Isso é regra espírita, né? Ele nos é um modelo... o modelo de perfeição a que nós podemos aspirar na Terra, podemos pretender
ter na terra. Está muito seco, né? Preciso ter uma aguinha aqui. Porque... Tem uma água aí? Se tiver uma água aí, dá uma tomadinha. Porque aí eu vou segurando aqui. Porque no próximo tópico ele vai falar que muito se pedirá aquele que muito recebeu. Né? Muito é dado, muito será pedido. Isso. E aí ele chama no final, então aí isso eu anotei, ele chama a atenção dos espíritas. Né? Ele vai dizer lá, aos espíritas, portanto, né, muito será pedido. Então, se o espírita achar que só conhece aí né, só lê a obra, né, e não pratica, e acha que tem que ter pena de morte, e acha que tem que ter arminha com a mão, e acha que tem... E acha que pobre é pobre porque merece, né? Porque merece, então saiba. Porque não trabalhou. Você não vai entrar fácil assim na colônia espiritual de nosso lar que você acha que vai. Que eu também não quero ir, obrigada. Também acha que tem, porque nós não temos certeza disso. Mas algo parecido com isso, né? Ou pelo menos num lugar feliz. Você pode passar por perturbações durante muito tempo em regiões umbralinas que são mais mentais do que físicas, né? Sim. Então ele vai dizer isso. Atormentado pela culpa, pelo arrependimento, né? Pois é. Então ele vai dizer, porque muito receberam, mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes serás dado, aqueles que souberam aproveitar. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que ele diga a respeito. Porque ele diz antes desse trecho, ele diz que o espírita ouve as mensagens dos espíritos, mas sempre acha que é para os outros. Nunca acha que é para ele. Você viu isso aqui? Agora eu lembrei de uma coisa. Tem gente que vai na palestra espírita, a gente acaba a palestra espírita, ele vem te cumprimentar no final, dizer obrigado e fala, sabe o que a senhora falou? Dá tudo certinho para o meu marido, eu vou contar para ele. Infelizmente ele não veio, né? Infelizmente ele não veio. Então não veio porque era para você, né? Ele é para ele também, mas é para você também, né? Olha, o meu marido estava precisando disso, eu vou contar para ele. Eu falo, meu Deus, vai arrumar uma confusão enorme. O espiritismo vem multiplicar o número de chamados e pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Nós precisamos estar nesse meio dos escolhidos, né? Daqueles que estão realmente se esforçando para se lapidar e para crescer espiritualmente na lei do amor e de justiça e paz, não é? Mas é importante a gente falar que isso não é discurso de meritocracia, viu, gente? Não é assim, porque eu já vi gente pegar o microfone em palestra espírita e dizer o seguinte, vocês não se esforçam o suficiente, por isso que vocês estão aqui pedindo cesta básica. Não é isso que está dizendo aqui nesse evangelho, ok? Não estamos falando de questão material, falando de questão espiritual. Mas assim, isso é deturpado num ponto que chega nisso, né? As pessoas passam a justificar a desigualdade porque o outro não se esforçou e aí está nessa condição. Então, não é nada disso. Pois é, claro, né? Bom, o que mais que nós temos aí dessa passagem? Vou aqui com o meu texto, não me atrapalha. Bom, aí eles vêm com várias instruções dos espíritos. Tem instruções dos espíritos que não tem nada a acrescentar na minha visão, né? Mas aí tem um ponto que é pelas suas obras é que se reconhece o cristão, né? Que você já falou um pouco disso, que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar. Então, quando a gente está falando de obra, não é só obra material, né, Orfã? Porque, assim, tem uma obra coletiva, que é essa que nós estamos, inclusive, fazendo junto ao Sejus, que é uma obra de estudo, de resistência, de nos indignarmos com o mal que vem sendo feito. Tudo isso são obras cristãs, porque as pessoas verdadeiramente cristãs reconhecem que tudo isso que vem sendo feito até agora prejudica e penaliza as pessoas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Claro, e essa coisa da tradução aí de obra leva muitas das pessoas a entender que é uma obra material, né? Por isso que tem muitas religiões que falam que a obra da construção de um grande templo, né?
como é que chama lá, o Templo de Salomão. Palácio, Templo de Salomão, etc. É a obra tão, né, tão importante para ser construída. Então, fala um pouco de obra no sentido de construção material. Mas tem outros também que falam na obra no sentido espiritual, de relação positiva, de amor ao próximo, de prática da caridade, etc. Então, esse sentido de obras aí tem sido mais as ações, né? Que se opõem a simplesmente conhecer, né? A saber da lei, mas não praticar. Então, quando diz que é muito importante a obra, né? Quer dizer, é aquilo que você faz com aquilo que você sabe. Não adianta você só saber e dizer Senhor, Senhor, e não praticar, né? A obra é nesse sentido de ação, de fazer a coisa no sentido de atender à lei de justiça, amor, caridade, amor ao próximo, etc. Né? De querer o bem para as pessoas, de amar as pessoas. E quando a gente fala amar as pessoas, não é amar no sentido, nem no sentido homem e mulher, nem no sentido de... Não é um amor erotizado, né? É um amor pequeno, não é um amor erotizado que nós estamos falando. Sim, é mais um amor de pleno, né? querer bem, de respeitar. Né? De ensinar, de se indignar, de corrigir amorosamente com mansuetude, porque também não adianta a gente sair, né, distribuindo cacetado para tudo quanto é lado, porque ninguém se entende. Então, assim, é corrigir na medida do possível e despertar consciências, né, Orfã? Porque muitas vezes tem que despertar a consciência e o espírito. Então, é um processo que é longo, né? Eu sempre lembro da sua fala quando você fala assim, nós vamos perguntar o que os nossos irmãos espíritas bolsonaristas não entenderam. Onde que não entenderam, né? Onde que eles não entenderam? Está tão claro, né? Está tão claro, né? Que nós precisamos de paz, de tolerância, de respeito, de caridade, de acolhimento, de agrupar, né? De juntar, de unir, de amar, de confraternizar. Porque é importante a gente dizer que, embora a nossa visão esteja à esquerda, ter divergência e diferença política é saudável num processo democrático. Agora, você apoiar a barbárie é outro processo, né? Então, quando Sim, eu li um texto, eu li um comentário um dia desses, que eu achei muito interessante e muito realista. Olha, falou, se você opta por alguém ou por uma política excludente, racista, homofóbica, xenófoba, que odeia, que defende a pena de morte, que defende a aniquilação dos diferentes, me desculpe, mas nós não temos divergência política, nossa divergência é moral. É ética. É ética. Moral e ética. Então, assim, não é uma divergência, a divergência política é salutar, mas essa divergência nossa hoje está num campo que não é no campo político, é no campo da... Nós estamos discutindo a barbárie, né? Quer dizer, você opta pela barbárie ou pela civilização. Então, assim, nós estamos num momento muito duro. E que talvez, Carmen, esse processo possa causar dentro das pessoas um choque interno para forçar... da demolição para uma reconstrução. Né? Talvez a gente cresça enquanto ser humano desse processo. Eu acredito muito nisso. Né? Eu acho que já estamos pondo piso novo. Pois é. Piso novo já. E eu acho que o presidente Lula está nos dando uma lição disso. Né? Uma lição extraordinária. Cada vez que eu vejo Lula falar, eu fico encantado com aquela figura. Porque aliás, ele está olhando o passado, mas ele não está deixando de ir no sentido futuro. Então, ele não forma melancolia, não forma tristeza, porque ele segue liderando, olhando com esperança. E quando a gente olha com esperança, a gente olha à frente, né? Então, você pode deixar a memória, ver que foi bom tudo que passou, mas vamos olhar daqui para frente. Isso é espiritualidade. Um dia desses, na penúltima entrevista dele, não foi nem nessa última, acho que foi na penúltima, que foi, acho que, para o Mauro, salvo engano. Ele disse que, falando sobre a questão da morte do pequeno Arthur, do neto, ele dói tanto que ele chega até a repensar, chega até a ter a descrença, ou duvidar das crenças as quais ele consagrou a vida toda, né? Chega a abalar suas crenças. E eu pensei até em começar esse programa falando do presidente Lula e dizendo para ele não abale,
não se abalem, porque a morte não existe, né? O senhor, presidente Lula, gosta muito desse canal, né? O canal Paz e Bem, do Mauro Lopes, e o senhor que é católico, né? E nós respeitamos as religiões de todos, inclusive a do senhor, saiba que a morte não existe. E, portanto, o pequeno Arthur foi para o outro lado da vida, Dona Marisa também, e todos os seus, e todos os outros, todos os nossos parentes, amigos, irmãos, que foram para o outro lado da vida, mas que é um outro lado da mesma vida. E a gente vai se ver, vai se reencontrar, e a gente se relaciona, mesmo estando aqui encarnado, e os pequenos Arthur lá e os outros irmãos desencarnados, a gente se relaciona pela condição afetiva, de amor, de sentimento, de vibração, de amor e de paz, né? Então, saiba que é isso. Não abale as suas convicções, porque o senhor está num caminho absolutamente correto, né? E que vem nos ensinando cada vez mais como é que resiste, né? E como que a espiritualidade advém independentemente da opção religiosa, né, Carmen? Com certeza. Então, assim, cada um tem o seu caminho, né? Os católicos acreditam, eu não sei, na ressurreição, e em outras eu não tenho muito conteúdo para falar da Igreja Católica, mas, independente disso, existe um Deus olhando por todos nós e, com certeza, né? Olhando nas diferentes formas de espiritualidade, pelo neto dele, pela esposa e por todos aqueles que nos são caros. Então, eu vou pedir para a gente fazer o encerramento, Orfã. O que você tem aí a dizer? Cara, foi uma alegria participar de novo aqui com você, né, com todos os nossos irmãos da comunidade Paz e Bem, do Caminhos do Espiritismo. Uma alegria sempre estar aqui, poder falar aqui e tentar imaginar que talvez nosso querido presidente Lula possa nos ouvir, né, e possa tirar daqui também alguma coisa de bom, como nós tiramos dele a cada manifestação, muita coisa boa, né? Ele tem nos incitado muito à resistência e incitado muito a continuar na luta para a construção do mundo mais cristão. Então, eu quero agradecer a você, a todos os irmãos aí da comunidade e desejar uma boa semana a todos. Tá bom, gente. Então, lembrando o seguinte, nós não estamos fazendo ao vivo porque não estamos com a licença para transmissão ao vivo, mas a gente faz com o mesmo carinho, entra no bate-papo. Se você puder, curta e compartilhe. E nesses tempos que a gente sabe que não estão fáceis, se puder, faça uma doação solidária. Esse é o Caminhos do Espiritismo e nós somos o Sejus. Se você quiser participar do nosso grupo de estudos pelo WhatsApp, basta entrar no Facebook, na página do Sejus e mandar uma mensagem. O Orfã adiciona lá no nosso grupo. Nós estamos agora estudando o livro O Espírito e o Tempo. Em breve estaremos estudando outras obras. Vai ser sempre um prazer discutir tudo isso, conversar, dialogar num processo meio socrático, né, sobre as questões do espiritismo. Um beijo grande. Obrigada, Fã.